vocês não vão consultar espíritos, vocês não vão consultar cartomantes, necromantes, vocês não vão consultar feiticeiros, bruxos. Eu sou o Senhor. Amém? Então, é uma ordem de Deus. Existem os espíritos adivinhos. Eles adivinham, eles não preveem, eles adivinham. Eles são adivinhadores. Então, por isso que muitas vezes uma pessoa que foi fala: nossa, mas falou tudo certinho, porque o espírito que falou lá era um espírito adivinho. Entendeu? Agora, muita coisa foi jogada ao óbvio, que é natural, que acontece na vida de muitas pessoas todos os dias. Bom, enfim, eu fiz isso lá quando eu tinha 18 anos, né? Uma única vez na minha vida, depois nunca mais. E depois que eu me converti, que eu soube da verdade, eu pedi perdão para Deus por ter feito isso um dia, e nunca mais. Por quê? Porque o futuro só pertence a Deus. Entendeu? O diabo não sabe o futuro. Os demônios não conhecem o futuro. Porque o futuro só quem conhece é Deus. Aleluia. Deus, Ele é presciente. Ele conhece antes que as coisas ocorram, antes que as coisas aconteçam. Ele já sabia quem você era, quem você seria. Lá na eternidade, sabe quando se diz a eternidade, se diz o tempo de Deus, quando o mundo ainda não havia sido criado, quando o universo ainda não existia. Essa é a eternidade de Deus. A eternidade de Deus é algo sem começo e algo sem fim. Entendeu? Então lá na eternidade, nós fomos pré-conhecidos por Deus. Ele pré-conheceu você. Ele sabia quem você seria. E lá Ele te predestinou para a salvação, para ser salvo, porque Ele te conheceu antes que você o conhecesse. Amém? Glória a Deus. Então o futuro pertence a Deus. E portanto não sabemos a hora da nossa morte. Não sabemos a que momento vamos partir desse mundo. Não sabemos se temos dias, se temos semanas e anos pela frente, ou apenas horas, ou minutos. Nós não sabemos. Então por isso, a palavra de Deus, ela faz um alerta. Ela faz um alerta. No verso 12 de Amós, ele diz: prepare-se para encontrar-se com o Senhor, o seu Deus, ó Israel. E essa palavra, ela vem para nós hoje. Prepara-te, igreja, para te encontrares com o Senhor Jesus, o teu Deus. Ou seja, para nos prepararmos. A humanidade precisa se preparar para esse encontro. Precisa. A preparação, ela deve ser uma coisa eficiente, ou seja, nós temos que acatar o que Deus fala, o que Deus tem dito para nós. Precisamos aceitar. Precisamos ouvir, aceitar e praticar. Obedecer. Obedecer. Porque nós vamos nos encontrar com Deus. Pela manhã hoje nós tivemos uma aula muito boa de escola bíblica. Foi uma aula muito boa. Não vai dar para repetir agora, mas foi muito boa. Falamos algo nesse sentido. Em Atos, no capítulo 16, Atos, no capítulo 16 e no verso 31, nós vemos a história de Paulo e Silas, que estão na prisão, né? Foram presos porque pregavam a palavra de Deus, pregavam a verdade. E num determinado momento acontece algo sobrenatural, um terremoto no cárcere. E aquele terremoto abriu todas as portas das prisões. A de Paulo e Silas e de todos os outros presos.
E o carcereiro se desesperou. Ele se desesperou e ele pensou: agora é o fim. Todos vão fugir e eu vou ser morto por isso. Então ele ia se matar. Ele ia tirar sua própria vida. Mas aí Paulo adverte ele: não faça isso. Estamos todos aqui. Ninguém saiu. E ninguém vai sair. E aí, só para você entender o que estava acontecendo lá, no verso 31, Paulo diz assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, eles e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Ou seja, a preparação é eficiente para quem crê. Creia no Senhor Jesus. Quem crê no Senhor Jesus vai ser salvo. Então, na hora dos encontros, não vai haver problema algum. Não vai haver nenhum problema. No momento em que Deus for se encontrar com quem é salvo, não há nenhum perigo de condenação. Não há sequer nenhum perigo de condenação. Por quê? Porque esse se preparou. Quando lhe foi dada a oportunidade, ele fez o que devia fazer. Semana passada, domingo passado, nós falamos sobre decisão, lembram? Nós temos que tomar decisões. E a decisão mais importante na vida é nos decidirmos por Cristo. Essa é a maior e mais importante decisão na vida a ser tomada pelos seres humanos. E agora que tomou-se a decisão, entregou-se a Cristo, porque creu em Cristo, continue crendo, continue na presença, continue ouvindo, continue obedecendo. Por quê? Porque o encontro com Deus será inevitável. Vai ser inevitável. Ninguém vai escapar desse encontro. Ninguém vai escapar. Entendeu? É uma advertência. E tem pessoas que jamais pensam a respeito disso. Muitas pessoas jamais pensaram a esse respeito. Olha, uma hora ou outra eu vou morrer. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer comigo nesse dia, quando eu morrer? A maioria não pensa nisso. A maioria não pensa. Jamais pensaram. Por quê? Porque estão ocupados com suas vidas nessa terra. Estão muito preocupados com o que vai ser, com o que vai fazer, com o que vai comprar, com o que vai vender. Estão preocupados demais. Então não tem tempo para pensar na morte. Mas a morte é um fato. Ninguém pode escapar dela. Ninguém poderá escapar da morte. Então é preciso darmos ouvidos a essa advertência. Preparem-se para se encontrar com o Senhor, o seu Deus. Aí pastor, você está dizendo que amanhã ou depois, será que a gente vai morrer? Será que a revelação hoje está vindo porque a gente vai morrer? Bom, a gente vai morrer, mas quando a gente não sabe. A advertência é para que estejamos preparados, para que quando esse dia acontecer, haja paz no nosso coração. Haja paz. Haja uma certeza, uma esperança viva de que nós não seremos condenados com o resto do mundo, porque nós cremos em Jesus. Cremos em Jesus. Infelizmente, muitos estão querendo ouvir uma palavra diferente no mundo. Muitas pessoas acabam, não, eu vou nessa igreja e ouço essa palavra aí, eu queria ouvir alguma coisa acerca do meu futuro, acerca do que, olha, vai em frente, porque Deus vai te abençoar, você vai conquistar, você vai ter, olha, Deus está com você, Deus está te dando. As pessoas querem ouvir isso. A maior parte da humanidade quer ouvir coisas boas, coisa
mas isto aqui é uma coisa melhor que boa. Se é que tem um palavreado assim, melhor que boa. É muito melhor do que bom. Porque aqui nos está sendo, advertido, estamos recebendo uma advertência, porque Deus nos ama. E Ele quer o que para nós? Vida eterna. Tem melhor do que isso? Tem alguma coisa melhor do que isso? Receber a vida eterna. Jesus disse assim: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que adianta? Ganhou o mundo inteiro, mas perdeu a alma. Ele diz assim: louco, esta noite vão chamá-lo, essa noite você será chamado, essa noite você será recolhido. O que você tem a oferecer? Ganhou o mundo inteiro, mas perdeu sua alma. Então eu não venho à igreja para ouvir coisas boas acerca do mundo, que eu vou conquistar, que eu vou ter, que eu vou alcançar. Não venho aqui para isso. Eu venho aqui para ser instruído pelo Espírito Santo, para permanecer firme no caminho da verdade, para não me desviar dele, permanecer firme, porque o dia de Cristo está próximo. As demais coisas do mundo, a gente vai ter. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar na vida de vocês. O que vocês precisam, Deus vai dar. Então para que vir aqui? Senhor, me dá. Senhor, eu preciso. Senhor, lembra de mim. Senhor, para que eu... Se Ele está dizendo, busque o reino de Deus, sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas vão acontecer, é também inevitável que elas aconteçam. Se eu sou fiel a Deus, Deus é fiel a mim. Se você é fiel a Deus, Deus é fiel a você. Não vai faltar, você vai alcançar. Então, importe-se com a tua vida espiritual. Importe-se em estar bem com Deus, em estar de bem com Deus, porque é de lá que procede a vida, é de Deus que procede a vida. Amém? Aleluia. Tem pessoas que estão absorvidas com os cuidados desta vida, então eles não conseguem compreender a gravidade disso. Exemplo disso foi Pilatos. Foi Pilatos, lá em João 18, verso 38. Um exemplo de pessoas que estavam absorvidas pelos cuidados com esta vida. Esse é um exemplo. 18, 38. Ele está com Jesus ali. Jesus foi preso. Os fariseus o levaram a um julgamento injusto, e agora querem que Jesus morra, mas eles não querem matar Jesus por suas mãos, porque é chegar o da Páscoa, e eles não podem sujar suas mãos de sangue. Então eles dão um jeito, eles vamos levar para César. Então eles levam Jesus a Pilatos. Pilatos é um homem, é um governador, então ele tem muito poder para condenar ou para absolver pessoas num julgamento. Então ele está em suas mãos agora, em suas mãos. Aí Jesus está sendo interrogado pelo Pilatos, e o Pilatos interrogando Jesus, o coração dele fica meio agitado. A esposa dele fala: olha, é melhor você não se envolver com isso daí, porque eu tive um sonho de que a coisa não vai ser boa para nós. Não se envolva com isso. Mas Pilatos é ameaçado pelos fariseus: se você não julgar, nós vamos dizer a César, o imperador, que você está aceitando um outro rei no lugar dele, porque este Jesus se declara rei, está se declarando rei. Então Pilatos, preocupado com sua reputação, preocupado com a sua posição, preocupado com o que já tem, com o que já conquistou, começa a recuar. E aí então no verso 38, ele diz: o que é a verdade? Foi a pergunta de Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação.
E aí no 39, contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? E eles gritaram, não, solta Barrabás. Esse aí você crucifica. Mas Pilatos tinha o poder de absolver Jesus, porque ele sabia que Jesus não era culpado do que era acusado. Ele era um homem intelectual, Pilatos era intelectual, era um homem inteligente. Ele sabia que Jesus não tinha cometido nenhum delito, mas porque ele estava absorvido com os cuidados desta vida, ele acabou deixando Jesus ser crucificado. Entendeu? Então, tem pessoas que jamais pararam para pensar a respeito do pós-vida, e outros que estão tão ocupados com as coisas terrenas, com a sua vida terrena, que estão absorvidos por essas coisas e também não conseguem pensar no que vem depois da morte. Não conseguem pensar, não querem nem pensar, porque estão preocupados com essa vida. Entendeu? Há outros que preferem dizer assim: no futuro eu penso nisso. Sou muito novo, sou jovem ainda, pretendo me casar, pretendo instituir uma família, ter filhos. Não é momento para pensar nisso. Então no futuro eu decido. No futuro, quem sabe eu vá à igreja. No futuro, quem sabe eu me torno um cristão. Mas agora não. Tenho muitas coisas para fazer antes. Então vê o pensamento das pessoas. Vê o pensamento de muitos, o que cada um pensa. E infelizmente tem muitos cristãos que também estão nessa aí. E tem muitos cristãos que estão absorvidos pelas coisas terrenas. Então eles vêm à igreja quando possível, quando dá, quando há calha de ter uma folga. Ou seja, não estão preocupados, não estão pensando nisso. Vivem como se a vida fosse levá-los aos 100, 120 anos, como se nada fosse acontecer de ruim adiante. Não se preocupam com isso. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos o dia de amanhã. Lá em Israel, quem esperava? Estava tendo uma festa rave, um monte de jovens, uma grande multidão de jovens, se divertindo, bebendo, se drogando, farreando. Qual deles esperava que haveria ali um bombardeio? Qual deles esperava que o exército inimigo ia entrar lá e ia sair matando todo mundo? Quem esperava aquilo? Percebe? Estão absorvidos pelos problemas deste mundo, pelas coisas desta terra, pensando nas coisas dessa vida, não estavam se preparando para se encontrar com Deus. E tem muito crente desavisado, que não está se preparando. É um fato inevitável. Uma hora vai acontecer. Como é que está a minha vida hoje? Como está a nossa vida? Você está se preparando? Estamos nos preparando? Porque a vida aqui é apenas uma passagem. Moisés, ele fala lá no Salmo 90. Vamos ver lá? Sobre a vida? Salmo 90. Eu acabei pegando a outra tradução aqui. Salmo 90. Eu vou ler aqui na tela que eu abri a outra tradução. Também estão procurando lá. Espera aí. Salmo 90. Ele começa assim: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Ele sempre foi. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo:
Retornem ao pó, seres humanos. Viu? Retornem ao pó. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrastas os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Viu? Isto é a vida. Passa muito rápido. Quem sabe o que vai ser o amanhã? Amanhã eu vou na sua casa. Amanhã tal hora eu estou lá, tá? Guarda lá, vou lá. Vamos fazer um churrasco semana que vem. Marcado, combinado, feito. Você compra carne, eu compro. Ah, maravilha. A gente é assim. Mas a gente sabe se vai acontecer mesmo. Aí Tiago, na carta dele, Tiago, ele ensina a gente. Ele fala, não digam assim. Digam, vamos marcar um churrasco? Bora, para quando? Sábado que vem. Se Deus quiser, vai dar certo. Por quê? Porque Deus é quem tem o controle do futuro. Deus é quem tem o controle do futuro. E falarmos assim, significa que nós temos temor de Deus. Se Deus quiser, vai acontecer. Eu termino um culto aqui muitas vezes, anuncio o culto da quarta-feira. Venham na quarta-feira, nós vamos cultuar ao Senhor, se Ele permitir. Eu sempre uso a frase, se Ele permitir. Porque é Ele quem decide, não somos nós. O querer é nosso, mas o concretizar é de Deus. Salomão escreveu isso. Amém? Então viva preparado, viva no preparo para se encontrar com Deus. Não deixa para amanhã. O Senhor está falando comigo hoje, o Senhor está falando com você hoje, né? Ele sabe o porquê, e nós também. Ele está dizendo para nós, cuidem-se, se santifiquem, se preparem, porque o nosso encontro está marcado, o dia já está marcado. Lembra que eu falei de Zaqueu? Que Zaqueu estava lá em cima da árvore, ele queria ver Jesus, e quando chega lá Jesus, ele diz, ô Zaqueu, desce daí. Ou seja, Jesus já sabia que ele ia estar lá, Jesus já havia marcado aquele encontro. É assim com a gente. É assim com a gente. Amém? Falando dos encontros, eu disse 3, né? Deus tem determinado 3 encontros com a humanidade. O primeiro deles é no Calvário. É lá no Calvário, lá no Gólgota, no lugar da caveira, aonde Cristo foi crucificado. Esse é o primeiro encontro. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no verso 9. 1 Tessalonicenses 5, verso 9. Amém? Paulo escreveu assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E o 10, Ele morreu por nós, para que quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Todos nós fomos chamados a nos encontrar com Jesus no Calvário. Você já se encontrou com Ele lá? Eu já. Você já o recebeu em sua vida? Já, né? Então esse encontro garante que nós não sejamos
reprovados. Esse encontro que nós tivemos com o Senhor Jesus no Calvário, ou seja, fomos chamados ao arrependimento, nos arrependemos, clamamos o perdão de Jesus, recebemos o perdão, tivemos nossos nomes escritos no livro da vida, fomos comprados pelo sangue de Jesus, somos propriedade exclusiva de Jesus. Então não há perigo de termos outros 2 encontros terríveis que toda a humanidade vai ter, e desses 2 ninguém escapa. Amém? O segundo encontro, Hebreus 9, 27. Se você está com a Bíblia aberta, é só ir para frente um pouquinho. Depois de Timóteo. Hebreus 9, 27. O Espiritismo prega que o ser humano morre, mas ele reencarna, ele nasce de novo num outro corpo. E o Espiritismo diz que, porque o ser humano não terminou a sua jornada aqui, ele não cumpriu, ele não alcançou o que deveria alcançar, ou seja, a perfeição, e morreu. Então ele nasce outra vez num outro corpo, para continuar evoluindo. E aí talvez ele morra de novo, e reencarne mais uma vez, para continuar a sua evolução, até ele alcançar um estado perfeito, para viver eternamente. Assim prega o Espiritismo. Mas a palavra de Deus, que é a verdade absoluta, diz o contrário. No verso 27 de Hebreus 9 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Entendeu? Morre-se uma só vez, e depois disso vem um juízo. Nenhum ser humano no planeta vai escapar disso. Nenhum ser humano vai escapar disso. Ah, pastor, mas há quem morreu 2 vezes. Tem. Os que foram ressuscitados por Jesus. Lázaro, o Senhor o ressuscitou, mas depois ele completou o seu período de vida na terra e morreu de novo. Mas morreu salvo. Amém? Mas ninguém aqui vai viver 2 vezes. Ninguém aqui vai morrer e ressuscitar e viver de novo aqui. Porque estamos destinados a morrer uma única vez. Aleluia. Vê a necessidade da gente se cuidar. Vê a necessidade da gente se preocupar com as nossas vidas. É muito importante. Isso no geral, né? A gente tem que se preocupar. Não é viver preocupados e ansiosos com o dia de amanhã, porque Jesus não quer que a gente viva assim. É a preocupação no sentido de me preparar, estar preparado. Eu preciso me cuidar. Você precisa. A igreja tem que se cuidar. E como é que a gente se cuida? Andando na obediência da palavra de Deus, amando o próximo como Deus disse que tem que ser, fazer o bem a Ele, perdoá-lo. Aquilo que eu quero que façam para mim, eu devo fazer a eles. Eu não quero que ninguém me faça o mal, então eu não vou fazer o mal ao outro. Eu não quero que ninguém me julgue, então eu não vou julgar o outro. Eu não quero que ninguém me calunie, então eu não vou fazer calúnia de ninguém. Eu não quero que ninguém me passe a perna, então eu também não vou passar a perna em ninguém. Eu não quero que ninguém me engane, então também não vou enganar. Aquilo que eu não quero que façam a mim, eu não farei ao próximo. Aquilo que eu quero que eles me façam, eu vou fazer a eles. Eu quero ser amado. Eu quero ser compreendido. Muitas vezes quero ser ouvido. Eu quero, ser reconhecido no meu trabalho.
Quero ser reconhecido como um bom pai pelos meus filhos, uma boa mãe. Então eu também devo fazer o mesmo. Reconhecer o valor de meus pais. Reconhecer o valor das pessoas que fazem parte da minha vida. E assim serei reconhecido. Entendeu? É viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. É fazer o bem. E é me cuidar também. Estou fazendo bem para todo mundo, mas estou acabando com a minha própria vida. Bebendo, me drogando, me prostituindo, né? Quer dizer, que adianta fazer o bem para o outro e acabar com a minha própria vida? Ou seja, o cuidado que eu tenho que ter comigo é geral. É comigo e com o meu próximo. Entendeu? Quando Jesus voltar, ou quando Ele nos chamar, vai ser glorioso. Porque nós não vamos passar pelo juízo. O resto da humanidade que não crer em Jesus, que não vier a crer em Jesus, vão ser levados a um juízo. Entendeu? O terceiro encontro, no dia do juízo. No dia do juízo. Atos 17, 31. Volta um pouco aí alguns livros. Atos 17, 31. Está escrito assim: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus julgará aqueles que recusaram se preparar. Entendeu? Pastor, você tem certeza que a gente não vai passar por isso aí? Porque a gente não é muito, nós não somos bons, né? Quem aqui é bom? Eu não sou. Pode ser que nós nos achemos pessoas boas, mas nós não somos. É só, todo mundo aqui é limitado, todos nós somos limitados. A paciência de cada um aqui é limitada, ou não? Sua paciência aí vai até um certo ponto, ou não? Passou disso, o que vai acontecer? Você vai explodir. É ou não é? Então isso significa que nós não somos bons. Nós não somos bons. Bom é Deus. Nele não há sombra de variação. Ele não está de bom humor hoje e amanhã vai estar de mau humor. Deus não, mas nós sim. Hoje pode ser que ele está abraçando todo mundo. Quando é amanhã, a gente levanta meio torto, levanta já meio nervoso. Não sabe, a gente não sabe nem porquê, mas você... Bom dia para quem? Não é assim às vezes a sua vida? Não tem dias assim? Bom dia para quem? Só para você. Para mim não tem nada bom hoje. Já acordei hoje com o pé esquerdo. Nem assim? Mas Deus não. Deus continua sendo o que Ele é. E a palavra de Deus diz que Deus é amor, que Deus é justiça. Ele não muda. Ele não muda. Não tem variações. Já pensou se Deus acorda? Vamos dizer que Deus acordasse, não é porque Deus não dorme, mas vamos dizer que Ele acordasse no dia seguinte: não estou a fim de abençoar muita gente hoje não. Já pensou se Deus fizesse isso? O que seria da humanidade? Deus continua sendo amor e justiça e misericordioso com todos aqueles que o buscam. Ele sim é bom. Ele sim é bom. Por isso nós precisamos dele. Por isso precisamos do Espírito Santo dele em nós. Porque este nos ensina o caminho da bondade. Esse nos ensina o caminho da benignidade. Esse nos ensina o caminho da mansidão. Esse nos ensina a sermos pessoas melhores a cada dia. Se nós ouvirmos a palavra de Deus, dermos ouvidos a elas e a praticarmos, nós estamos num caminho cada vez melhor. Estamos nos tornando uma pessoa cada vez melhor. Mas isso não nos dá o direito de bater no peito. Agora eu sou o cara. Não. Porque
Porque quem está de pé tem que orar para não cair. É fácil cair. É fácil viver uma vida com Deus, com Cristo? Não é fácil. Mas Jesus disse: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Ele venceu para você, para mim, para nós, vencemos também. É um caminho totalmente possível, porque Ele está com a gente. Ele está nos ajudando. Amém? No Calvário, na morte e no juízo. 3 encontros. Dos últimos 2, morte e juízo, a humanidade não escapa. Por que escapa do primeiro? Porque o primeiro você pode aceitar ou recusar. Você pode aceitar um encontro no Calvário, como pode recusar esse encontro. Jesus chama. Quem ouvir a sua voz e ir ao encontro dele, será salvo. Quem recusar, não tem salvação. Entendeu isso? A gente precisa se preparar. Temos uma direção segura para não errar esse caminho. Nós precisamos preparar um caráter. Precisa ser forjado um caráter em nós, um novo caráter em nós. Estar em Cristo é estar sendo trabalhado pelo Espírito Santo. Quem está em Cristo foi regenerado pelo Espírito Santo e precisa crescer, precisa ser transformado dia a dia. A santidade é uma coisa crescente, é uma coisa que precisa ser alimentada, é uma coisa que precisa ser praticada todos os dias. Então, para que um novo caráter seja forjado em nós, nós temos que estar dispostos a viver para Deus. E esse novo caráter é o caráter do Filho de Deus em nós, é o caráter de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho. Então a gente tem que aprender dele. Eu sou a vida, não tem vida fora dele. Eu sou a verdade, não há outra verdade, só Ele é a verdade absoluta. E Ele disse: ninguém vai ao Pai se não for por mim? Não, Ele disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por quê? Porque Ele e o Pai são um. Ninguém vem até o Pai, ou seja, Ele está no Pai. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem outro jeito, não há outro caminho. A religião não vai ter valor nenhum nesse dia. As religiões não terão valor nenhum nesse dia, nesses encontros, nenhum valor. É aí que vai haver a frustração de muitos que acreditaram que através da religião eles iam alcançar a vida eterna, porque eles vão ver que não há valor. Porque o caminho não é a religião, é Cristo, é Jesus. Entendeu? Necessitamos nos preparar segundo a direção de Deus. Nobreza, riqueza, cultura, educação, religião, cerimoniais, tudo isso vai ser sem valor naquele dia. Não tem valor algum. Aquele que quer a vida eterna, que anseia pela vida eterna, precisa andar nos passos de Jesus Cristo. Precisa segui-lo, andar com Ele. Necessitamos nos converter através do arrependimento em Jesus. Muitos cristãos aí dizem estar arrependidos, mas quando você olha a conduta desses cristãos, não vemos arrependimento. Muitas pessoas que dizem estar salvas, quando a gente olha a conduta dessas pessoas, a gente fica triste, porque não há arrependimento real. Elas continuam sendo pessoas más, continuam sendo pessoas orgulhosas, continuam sendo pessoas amantes do dinheiro, continuam pensando só nelas, são pessoas egoístas, continuam assim. Então, se não houver um verdadeiro arrependimento, não há uma verdadeira conversão.
Uma verdadeira conversão, ou seja, uma verdadeira vida em Cristo, necessita de um verdadeiro arrependimento. O que é arrependimento? Eu entendi, pela pregação, pela palavra de Deus, eu entendi que eu sou um pecador. A palavra revelou a mim que eu sou um pecador. E isso me constrangeu. E aí perguntaram para Pedro depois do sermão: o que faremos? Ele disse: arrependam-se e sejam batizados. Então precisa arrepender, e arrependimento é mudar de conduta. Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que enganava, pare de enganar. Aquele que era egoísta, seja humilde agora. Ame seu próximo. Mudança de conduta. O arrependimento gera em nós uma mudança de conduta. Mas se eu digo que sou cristão, que recebi Jesus, fui batizado nas águas, mas eu continuo um homem egoísta, eu continuo ostentando meus bens, eu continuo cuidando somente de mim mesmo e da minha família, esquecendo dos outros, então eu não passei pela conversão. Eu ainda não me converti. O convertido, ele se compadece do seu semelhante. Ele ama seu semelhante. Ele faz o bem. Ele perdoa. Ele ajuda, ele coopera. Se não for assim, não há conversão. Não há conversão. Não há salvação. Sem conversão não há salvação. Sem conversão, sem arrependimento, não há conversão, não há salvação. A gente precisa nascer de novo. Nicodemos foi procurar Jesus e disse: o que eu tenho que fazer? Ele falou: você precisa nascer de novo. Lá em João 3, você precisa nascer de novo. Ele falou assim: como assim? Sou velho já, como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar lá para o ventre da minha mãe? Ele disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. Nascer de novo, ou seja, deixar Cristo entrar e nos reensinar, agora da forma correta. O que é um nascimento? Um bebê que está agora, debaixo de um tutor, que vai ensiná-lo passo a passo, de acordo com o seu crescimento, Ele vai aprender. A única coisa que ele sabe é chorar quando nasce. Chora para comer, chora para dormir, para tudo chora, porque não tem outra coisa. Mas depois ele vai crescendo, vai alcançando os dias, aí ele começa, fazer uns sons com a boca, umas palavrinhas que não dão para entender, que é a linguagem do bebê. Daqui a pouco ele está falando papai. Daqui a pouco ele começa a gatinhar, começa a engatinhar. Depois ele começa a dar os primeiros passos, tudo com a ajuda de seus pais. Então nascer de novo é entregar sua vida nas mãos de Deus, para que Ele conduza você no passo a passo, da maneira dEle. Não é mais como eu quero, é como Deus quer. Não é mais como eu julgo, é como a palavra de Deus me ensina. Novo nascimento, disposição para aprender de Deus, a andar no caminho da verdade. Entendeu? Precisamos nos reconciliar com Deus. Só é possível a reconciliação quando há arrependimento, porque Deus nos aceita como filhos. Eu vou ler só 2 Coríntios 5, 20 e 21. 2 Coríntios 5, 20 e 21. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele
nos tornássemos justiça de Deus. Foi uma atitude de Deus, foi uma iniciativa de Deus a reconciliação. Se Ele não tomasse a iniciativa, o mundo jamais seria reconciliado com Ele. Então Ele tomou a iniciativa e entregou o seu Filho para que este se tornasse pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça para Deus. Entendeu? Então quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, pelo arrependimento, pela disposição agora em fazer a vontade dEle, nós passamos pelo novo nascimento em Cristo, e estamos reconciliados com Deus. Ou seja, agora a gente conversa com Deus, e Deus nos ouve, e nos responde, e nos auxilia, e nos ajuda, cuida de nós, ordena os anjos dele para nos proteger. Por quê? Porque estamos reconciliados. Tudo isso por causa do encontro no Calvário, porque a gente não recusou a salvação. Entendeu? E aí, por fim, Deus, Ele faz um apelo bem sincero. Em Hebreus 4, verso 7, em Hebreus 4, no verso 7, está dito assim: por isso Deus estabeleceu outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Hoje é o dia. Ah, mas eu já sou crente, já estou na igreja, já não faço mal para ninguém. É suficiente? Tem alguém bom aqui? Então hoje é o dia. A cada vez que o Senhor falar, os nossos corações não se endureçam. Essa palavra foi muito boa, mas não foi para mim. Nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Essa palavra era para ele. Não. Essa palavra é para mim. Essa palavra é para cada um de nós. Se você está ouvindo Deus falar aqui hoje, não endureça teu coração. Tem mudanças que precisam acontecer em minha vida. Tem mudanças que precisam acontecer na sua vida. E elas só poderão acontecer se nós tomarmos a iniciativa para que elas aconteçam. Então hoje é o dia. Se Deus está falando conosco, que os nossos corações aceitem, recebam, se humilhem diante da presença dEle e diga: Senhor, eu sou um miserável pecador, como eu preciso de Ti, como eu careço da Tua presença na minha vida. Me ajuda a ser uma pessoa melhor a cada dia. Me ajude. Quem sabe amanhã. A palavra foi muito boa. Ela foi muito boa. Nossa, estou saindo daqui renovado. Mas amanhã tem outras coisas, tem umas coisas para resolver antes. Tem algumas coisas para resolver antes. Amanhã. Tiago 4, verso 13 e 14. Vamos relembrar o que eu já falei aqui hoje. Tiago 4, versos 13 e 14. Ouçam, agora vocês dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. 15. Em vez disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, vamos viver amanhã. Mas a questão é, se é hoje que Deus está falando, não diga: amanhã eu vou fazer, amanhã eu vou pensar nisso. É hoje. É hoje. Não espere pela manhã. Amém? E para mim encerrar essa mensagem, Atos 16, verso 30 e 31. Atos 16, 30
31. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devemos fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Amém? É bem simples, mas a decisão é muito séria. O nosso futuro depende disso. Porque se a gente não tomar as decisões certas, nem futuro teremos. Estou falando de vida eterna, não de vida terrena. Se não tomarmos a decisão certa de fazer, de obedecer ao apelo de Deus para a salvação, para vivermos uma nova vida humilde, de humilhação diante dEle, deixando Ele nos guiar, não haverá futuro. Não haverá futuro. Ah, mas tudo bem, morreu, então acabou. Duro que não, hein? Sinto informar que não. Não, morreu, acabou. Dizem os adventistas, né? Que os que são salvos vão entrar no reino de Deus, vão viver eternamente, aleluia. Mas os que não foram salvos, a alma deles será aniquilada, deixarão de existir. Só que não é o que a Bíblia diz. Eu não ia ler mais nada, mas aí veio esse texto. Apocalipse, capítulo 20, verso 11. Depois vi um trono branco e aquele que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, o inferno, entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então as almas não serão aniquiladas, elas serão lançadas nesse lago e serão atormentados na eternidade. Amém? Então a palavra de hoje para nós é: prepara-te para te encontrares com o Senhor, o seu Deus. Como é que nós vamos para esse encontro? Cheios do Espírito Santo, por termos confessado Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, por termos vivido de acordo com sua vontade, por termos renunciado à velha vida. Iremos para esse encontro cheios do Espírito Santo. E o que nós vamos ouvir lá? Jesus dizendo: entrem benditos de meu Pai, para o gozo da vida eterna, que está preparada para vocês desde o princípio, desde a fundação do mundo. Amém? Que seja assim para mim e que seja assim para você, porque o dia é hoje. Consertemos as nossas vidas. Vamos consertar o que está errado e andar na presença de Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé um instante. Pode tocar. Vamos adorar o Senhor? Diga para Ele: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Vamos adorar o Senhor. Venham, levitas. Aleluia.
Ore ao Senhor, fale: Senhor, minha vida é tua, Senhor. Faz de mim a tua vontade, faz de mim o teu querer, Pai. Eu clamo a ti, Jesus. Você que está aqui essa noite, você que veio aqui, você que ouviu essa palavra, você que ouviu essa mensagem, ainda que você acredite que já está em Cristo, que tem entregado sua vida para Ele, certamente tem coisas que precisam melhorar ainda na sua vida. Então diga para o Senhor: me ajude, Senhor, a andar somente na tua presença. Me ajude, Senhor, a viver uma vida que te agrade. Me ajude, Senhor, a andar firme na tua presença, a congregar, a estar fazendo parte do corpo de Cristo, que é a igreja, Pai, a cada dia sobre a terra. Fale com Deus. Você que ainda não entregou tua vida para Jesus, diga para Ele: Senhor, esta noite eu quero me entregar a Ti. Eu estou me entregando a Ti, Senhor. No primeiro encontro, eu fui ao Calvário essa noite. Eu fui ao Calvário. Estou agora, Senhor, diante da Tua presença. Vem, Jesus, perdoa-me dos meus pecados. Faz de mim uma nova criatura. Quero andar segundo a Tua vontade. Escreve o meu livro no livro, escreve o meu nome no livro da vida, Senhor. Eu clamo a Ti. Entrega o teu caminho a Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Adore a Ele. Adore e exalte o nome dEle. Senhor, eu preciso de Ti, oh amado. Senhor, eu preciso Te conhecer. Senhor, eu preciso de Ti, oh amado. Senhor, eu preciso Te conhecer. Diga outra vez: Senhor. Senhor, eu preciso de Ti, oh amado. Senhor, eu preciso Te conhecer. Não há outro melhor, não há outro igual, não há igual a Ti, meu Jesus, jamais haverá. Diga: não há outro igual, não há outro igual, não há outro melhor, não há igual a Ti, meu Jesus, jamais haverá. Senhor, Senhor, eu preciso de Ti, oh amado. Senhor, eu preciso Te conhecer. Senhor, eu preciso de Ti, oh amado. Senhor, eu preciso Te conhecer. Só você, cante, Senhor. Senhor, eu preciso de Ti, oh amado. Senhor, eu preciso Te conhecer. Não há outro igual, não há outro igual, não há outro melhor, não há igual a Ti, meu Jesus, jamais haverá. Não há outro igual, não há outro igual, não há outro melhor, não há igual a Ti, meu Jesus, jamais haverá.
Nosso irmão Diácono Luiz vai estar fazendo algumas considerações finais, para que a gente possa depois orar e encerrarmos o culto dessa noite. Toma o seu assento, por favor. Sim. Amém. Grande palavra para os nossos corações, e que nós possamos realmente sair daqui pensando, né? Se nós realmente tivermos esse encontro no Calvário. Creio eu que nós tivemos, e é por isso que nós estamos aqui, agradecendo por este encontro, pois nós somos salvos, e que nós possamos realmente manter a nossa conduta e ser grato por esse sacrifício que Ele fez por nós. Amém? A nossa rotina continua a mesma, né? A gente tem a nossa oração nas segundas às 7h30, os cultos nas quartas e nas sextas-feiras às 8 horas, teologia 8 horas também, né? E o nosso culto de domingo às 6, com a EBD às 10 horas, né? E também para falar mais um pouco sobre o retiro que vai acontecer em setembro, né? Aqueles que tiverem interesse, procurar a diaconisa Elma, que está na frente desse retiro, né? Então aqueles que estão pagando, encontram conversa com ela, né? Aquelas pessoas que querem parcelar também os valores que está aí passando, é só falar com ela e tirar todas as suas dúvidas. Amém? Então é isso. Vamos levantar para nós encerrarmos o culto em oração, amém? Pai maravilhado e eterno Deus, graças te damos, ó Pai, sempre em todo lugar. Muito obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui, glorificando e ouvindo, Senhor Deus, a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta palavra que realmente nos alimentou e que realmente nos fez, ó Pai, ver o encontro que nós tivemos com o Senhor. Muitas pessoas tiveram esse encontro e é grato por isso. E que mais pessoas, ó Pai, possam reconhecer, ter esse encontro no Calvário. Para que mais pessoas, ó Pai, possam conhecer aquilo que o Senhor fez por nós, entregando o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Precisamos te agradecer todos os dias, ó Pai, pois o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado. O Senhor nos tirou, ó Pai, no mundo de trevas, e que se nós continuássemos nessa vida, nós iríamos para a morte e a morte eterna. Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, por ter conduzido os meus irmãos para permanecer na fé. Sei, ó Pai, que o caminho é estreito, é dificultoso, mas nós estamos aqui para nos fortalecer dia após dia. Que essa semana, ó Pai, possa ser uma semana abençoada. Que essa semana, ó Pai, o Senhor possa estar conosco, que nós possamos lembrar do Senhor todos os dias. Que nós possamos realmente ter um momento de comunhão contigo, nos nossos devocionais, nas nossas orações. Que nós possamos realmente buscar ao Senhor a Tua face e glorificar o Teu nome através do nosso testemunho. Que nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Que as pessoas, ó Pai, possam ver a luz de Cristo em nossas vidas. E que nós possamos, ó Pai, dar um bom testemunho ao Teu nome. Nos dê coragem, ó Pai, para enfrentar as dificuldades. Nos ajuda, Senhor Deus, nas nossas fraquezas. E se nós, ó Pai, porventura nós caímos, ó Pai, na nossa caminhada estreita, se nós tropeçarmos, ó Pai, que nós possamos realmente nos arrepender dos nossos pecados e seguir em frente, pois eu sei que o Senhor tem cuidado de nós e tem preparado, ó Pai, a nossa vida para nós estarmos desfrutando da pátria celestial, da vida eterna, desde que nós permanecemos firmes. Creio, ó Pai, que o Senhor irá abençoar cada dia, Senhor, dos meus irmãos aqui nesta noite, e que o Senhor possa nos levar, ó Pai, para casa em paz, em segurança, e que nós possamos realmente glorificar ao Senhor cada vez mais através das nossas vidas. É isso que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga amém.
Cantina hoje é do Ministério Infantil, tá? Então vocês cooperem lá, para abençoar esse ministério, essas crianças aí que estão crescendo no Evangelho de Cristo. Que vocês tenham uma semana abençoada, uma semana consciente de que precisamos viver a vida que Cristo conquistou para nós, né? Se afaste do pecado, se esforce para amar o teu próximo a cada dia, fazer o bem, perdoar aquele que tenha te feito mal, para que o Senhor Jesus continue a boa obra dele na gente. Assim estaremos sempre na presença de Deus, sempre com Ele. Tenha certeza de que Deus está cuidando de você nessa nova semana, tá? No próximo domingo, que é a próxima semana, a gente estaremos iniciando aqui na Escola Bíblica, os adultos, uma nova revista. Essa revista são as cartas de João. Nós vamos estar, né, explorando 17 temas dentro das cartas de João. 1 João, 2 João e 3 João. Nós vamos estar nos aprofundando nessas cartas, que ali estão os ensinos de Jesus para as nossas vidas, né? João interpretando os ensinamentos de Jesus nessas cartas, para nós vivermos uma vida digna de sermos chamados filhos de Deus. Então, a partir do próximo domingo, estejam firmes. Quem não vinha, comece a vir, tá? Já fiz o pedido das revistas, chega aí no começo da semana, até a metade da semana. Então venha para aprender mais do Senhor Jesus, porque quanto mais a gente aprender dele, mais vencedores nós seremos, porque estaremos vivendo segundo a vontade dele. Aprendendo dele, saberemos como viver. Vivendo como ele, somos mais que vencedores. Ele venceu o mundo, nós vamos vencer também, tá bom? No nome de Jesus. Estenda suas mãos assim. O amor do nosso Pai, a graça de Jesus o Filho e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para todos sempre. E a Igreja de Cristo diga amém. Queria dizer mais uma coisa. Nós temos orado aqui por pessoas, continuamos orando, não cesse de orar. A gente lembra dessas pessoas sempre aqui no púlpito, oramos aqui. E uma boa notícia, uma ótima, uma excelente notícia. O nosso irmão Anderson, que é filho do nosso irmão João, né, congregou conosco aqui há tantos anos. Ele e a esposa são abençoadores desta obra, enviam cestas básicas todos os meses para a gente ajudar as pessoas. Estão firmes na igreja também lá em Santo André, eles moram hoje em São Caetano, quase divisa com Santo André. O nosso irmão Anderson estava internado, estava com as plaquetas muito baixas, né? Ele está fazendo quimioterapia, lembra? Ele está com câncer na medula, né? O médico deu grandes chances para ele, né, de fazer esse tratamento e ficar bem. Nós cremos que ele vai ficar, porque Deus é o maior, a última palavra de Deus. Mas ele passou por um período ruim aí nas últimas semanas. As plaquetas caíram, depois subiram, caíram de novo e caíram assustadoramente. E os médicos já tinham dito para ele que ele não poderia pegar dengue, porque se ele pegasse dengue ele morreria. Ele pegou dengue, meus irmãos. Ele pegou dengue, né? E por isso as plaquetas estavam tão baixas. Mas o Senhor é com ele. O Senhor é com a igreja. Nós somos escolhidos de Deus. O Senhor cuida de nós. E nós temos orado pelo nosso irmão, temos clamado, todos nós aqui firmes. E o nosso irmão teve alta, está com as plaquetas lá em cima para a glória de Deus, e vai poder continuar o tratamento. E certamente, como eu falei para ele, nós vamos cantar o hino da vitória no final, em nome de Jesus. Então continuemos a orar por ele e por todas as demais pessoas que são apresentadas aqui com pedidos de oração. Amém? Nosso irmão pastor Dives não esteve presente hoje, porque ele está se preparando para um exame chatinho amanhã, então ele tinha que estar de repouso para o exame, mas está tudo bem com ele, tá? Aí amanhã ele está de volta aí, se Deus quiser. Amém? Que o Senhor leve vocês em paz e todos tenham uma semana